Bom, vamos acionar o Tony Silva logo no início do programa para trazer informações sobre um caso que no final do ano passado repercutiu bastante. 2 irmãos que acabaram morrendo. Os irmãos Raimundo Leonardo Ramos Mendes, de 32 anos, e João Gabriel Ramos Mendes, de 30 anos. Após uma discussão familiar, em novembro do ano passado, esses 2 jovens acabaram mortos, em uma verdadeira tragédia familiar, um drama familiar que abalou a região sudeste de Teresina em novembro do ano passado. A Polícia Civil concluiu o inquérito desse caso. Quem tem as informações para a gente a partir de agora é o nosso repórter Tony Silva. Está ao vivo aqui. Tony, muito obrigado pela sua participação. Inquérito concluído, Tony Silva, a respeito desse episódio lamentável, Tony. 2 irmãos que acabaram mortos em novembro do ano passado. Boa tarde para você. Boa tarde, Natan. Exatamente, Natanael. Este caso teve grande repercussão, como você bem frisou aí no seu comentário, pela forma como aconteceu. Os irmãos, eles acabaram morrendo neste episódio lamentável. As informações é de que um teria assassinado o outro e teria dado cabo da própria vida. Mas a gente esteve no DHPP e a nossa equipe conversou com o delegado Bruno Sulino e a conclusão deste inquérito, o delegado também mencionou da mesma forma que você, Natanael, como uma tragédia familiar, porque houve, durante a conclusão, a polícia chegou a este denominador de que o executor ele teria problemas mentais e enquanto ele perfurava o irmão, ele se mutilava, até que chegou um momento que os 2 não teriam resistido. E uma mulher, que seria a companheira do irmão, supostamente a cunhada, no caso, do agressor, ela teria fugido para não perder a vida, porque ele teria também tentado investi-la contra a mesma. Daí, então, chegou esse desfecho trágico e triste. E a gente vai acompanhar os detalhes agora em uma reportagem. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, concluiu o inquérito que apura a morte dos irmãos Raimundo Leonardo Ramos Mendes, 32 anos, e João Gabriel Ramos Mendes, de 30 anos de idade. Fato ocorrido no final do ano passado na região do Grande Dirceu, zona sudeste da capital piauiense. Uma mulher que estava no local do crime teve que fugir às pressas para não perder a vida. Ali, na verdade, se trata de um grande desentendimento familiar, né? E que, a partir desse desentendimento, desencadeou para essa tragédia, né? Infelizmente, foram 2 irmãos. Um dos irmãos, especificamente, ele tinha alguns problemas de ordem psicológica. E aí, diante de algumas circunstâncias que aconteceram lá, a partir da negociação de um veículo, ela acabou desencadeando para uma discussão. Essa discussão ela foi para um ambiente interno, no apartamento de um deles, em que eles começam um diálogo a respeito dessa negociação e, em um determinado momento, o irmão que foi até a casa do outro começa a desferir golpes de facadas no irmão e nele mesmo. E aí a esposa do dono do apartamento, ela sai pedindo ajuda. A partir de toda essa circunstância, o que nos leva a crer é que, a partir de um desequilíbrio que teve lá nessa discussão, o irmão acabou desenvolvendo um espectro mental e resolveu achar por bem tirar a vida do irmão e dele próprio. As mortes tiveram grande repercussão pela forma como tudo aconteceu. O irmão teria assassinado o outro com várias perfurações por arma branca e depois dado cabo da própria vida. A motivação teria sido uma dívida, mas a polícia concluiu que o agressor sofria das faculdades mentais. O caso é dado como encerrado com a conclusão do inquérito. E ficou claro para nós que o autor tirou a vida, então houve aqui a extinção da punibilidade.
Por que a gente investiga um caso como esse? Porque ele se dá em um ambiente fechado, a gente precisa dirimir eventuais dúvidas que possam existir, tendo em vista principalmente a forma como ele tirou a própria vida. Então, a partir do momento que a gente consegue eliminar toda e qualquer dúvida de uma possível autoria externa desses dois, então o caso está encerrado, a justiça não vai mais analisar isso, e aí o que fica, infelizmente, aí é o luto familiar. Zé Natan, aí triste, não é? Triste história, um final triste para esta família, a perda destes dois irmãos. Aí a conclusão do inquérito encerra o caso, como explicou o delegado Bruno Mussolino, porque não irá apresentar denúncia e principalmente porque o agressor, além de ter assassinado o irmão, teria tirado a própria vida e ainda por cima ficou constatado que o mesmo sofria das faculdades mentais. Então é um caso finalizado e fica aí só o luto e a tristeza para os familiares. Natan? Viu, Tony? É uma tragédia familiar, imagina o coração dos familiares, né? Perder duas pessoas próximas assim, dessa maneira. Infelizmente, né? É um caso lamentável, né? Não cabe aqui nem fazer juízo de valor realmente, porque é uma situação complicada. Então, o desfecho já concluído pela Polícia Civil fez o inquérito, claro, para não restar dúvidas sobre a dinâmica desse episódio e já constatado realmente que essa discussão familiar acabou com os dois irmãos mortos.